vamos ter como arcar com os custos. Além de toda essa situação, sabemos que a Secretaria de Educação é ligada à Secretaria de Esporte. Então, dentro dessas duas ações, a educação, fora essas demandas principais, ela pode, em 2015, manter o essencial dentro da ordem da classe, né? Os professores, inclusive eu assinei um termo de compromisso com toda a equipe da educação, professores, e assim que a gente consiga solucionar o problema financeiro da prefeitura, a gente volta a falar na realidade, nós temos uma situação que a gente precisa regularizar em termos de salários, que são algumas reivindicações através do sindicato. E nós pedimos para o sindicato que dessemos o tempo para regularizar a situação do município. Porque nós dando um aumento agora que o sindicato nos pede, nós estaremos afundando um pouco mais o município pela falta de não conseguirmos ainda acertar o lado da receita municipal, o incremento da receita. Então nós temos que trabalhar os dois juntos. E eu assinei esse compromisso com eles, que assim que a gente regulamente isso, nós voltamos a conversar. Porque não é questão de não poder. Tá. Então, como achei nesse momento uma atitude correta, foi assinar um termo com eles, deixei assinado, para não fugir das ações que eles têm direito. E eu gostaria de saber se a secretária de Educação tem alguma fala para complementar sobre a ação de 2015. Eu pedi para o vereador Ademir, vereador José Duque, querendo plenário, secretária de Educação, expressa. Boa noite a todos. Só queria fazer um cumprimento com o prefeito. Falou sobre a nossa merenda escolar. Até o ano passado nós tivemos algumas críticas sobre a nossa merenda escolar. Então eu passei um informativo nas escolas para os pais visitassem e fossem conhecer realmente o que é servido para nossas crianças. Porque, como eu sempre comentei, é fácil falar sem você conhecer o que realmente está acontecendo, o que está sendo servido. Então, até gostei que o prefeito comentou referente à criança que tem problema de saúde. Realmente, a merenda é diferenciada já para evitar problemas maiores de saúde para nossas crianças. Então, a nossa nutricionista, ela faz o levantamento juntamente com as diretoras nas escolas para ver a dificuldade de alimentação de cada um e é feito um cardápio diferenciado para esses alunos. Era esse o comentário que eu queria fazer, porque foi o que mais foi batido ano passado, foi referente à merenda. Então, não tenho que questionar da merenda escolar nossa. Temos crise, estamos em crise, estamos, mas estamos fazendo todo o possível para atender o melhor a educação. Obrigado. Continuando as ações, agora nós vamos passar para o esporte, que é ligado à Secretaria de Educação, onde a gente criou. Hoje nós temos Secretaria de Educação e Esporte. E a gente criou uma pasta para desenvolver bastante e dar ocupação aos nossos munícipes na área de esporte, principalmente alunos, crianças, adolescentes. Então os secretários já têm o relatório, né? Nós tivemos várias ações
no esporte, que é representado pelo professor Diogo. Nós tivemos aqui o projeto 2015, que todos os projetos, com certeza, nós queremos dar continuidade. Até tivemos uma reunião há pouco tempo sobre essas ações, e muitas ações que a gente está sendo obrigado a mexer, e uma que você mexe complica a outra, por questões, que eu volto a falar, de situação financeira. Né? Então, nós conseguimos, até hoje, manter, não só 2015, desde o início da nossa gestão, nós temos um projeto Mais Saúde na Melhor Idade, que continua em plena ação. Várias pessoas da melhor idade, quando vocês veem na rua, essas pessoas caminhando, correndo ou na praça, é o projeto da Prefeitura Municipal da Secretaria de Esporte. É o projeto Saúde na Melhor Idade na sede do Batel. Nós temos aqui o projeto de saúde no PIA, Patronato Idoso. Nós temos na sede do Batel. E nós temos também o projeto Corpo e Movimento. Esse projeto Corpo e Movimento, ele continua sendo feito. São as meninas que têm um grupo grande de dança, aeróbico. Eles estão desde 2013 essa ação do Corpo e Movimento. Nós temos o projeto Ciclismo na Escola. Isso aqui começou no Festival de Inverno 2014. Nós ganhamos da Universidade Federal do Paraná em conjunto com ou melhor, esse aqui não foi da Universidade Federal, foi no Festival de Inverno que nós tivemos um cursinho aqui para as crianças de ciclismo e ganhamos bicicletas da Federação de Ciclismo. Essas bicicletas estão sendo utilizadas pelas crianças com o projeto Ciclismo nas escolas. E continua, quando vocês veem essas crianças passando, um monte de bicicleta, um monte de criança passando na ciclovia, vocês podem ter certeza que esse é um projeto nosso. Temos o projeto Futsal Feminino, que continua também em pleno andamento. Projeto Futsal Masculino, participaram de vários jogos e trouxeram vários troféus para a Antonina. Temos o projeto Judô, que tem várias fotos. Você vê que nós não está lá no Data Show, seria ótimo, mas como é uma sessão, não vai dar tempo da gente contar tudo que queria em todas as secretarias, porque são 11 secretarias, né? Handebol de areia masculino continua. Todos esses aqui foram feitos em 2015 e com certeza 2016 continuarão. Handebol de areia feminino, handebol de quadra feminino, o handebol de quadra masculino, projeto Jiu-Jitsu, Academia da Saúde, aulas de alongamento e pilates, que é nessa academia que nós não inauguramos, mas está total vapor. Apoio do departamento tênis de mesa, no caso, o que nós fazemos? Nós fazemos um dia no bairro Patel, levamos tênis de mesa, vários materiais que a Secretaria de Esporte possui, montam, fazem a pracinha de recreação com essas crianças e fica lá o dia inteiro. Não é só crianças, também adolescentes e até adultos participam. Temos apoio no atletismo, nas corridas, que a gente leva os nossos atletas a participarem dos eventos fora do município. Temos apoio no atletismo infantil e juvenil, que também levamos esses atletas com condução do município. Temos a capoeira, futebol amador, que estamos fazendo no 29 de maio, que é o apoio
da Prefeitura Municipal. Eventos realizados, Antonina faz verão, e esse evento a gente faz na Pita, em alguns setores como Feira Mar, outros bairros, na época do verão. Caminhada do idoso, sempre fazemos a caminhada, os idosos saem na avenida caminhando, andando com uma bexiga na mão. Temos o Dia do Desafio, que esse é um evento praticamente nacional, que nós participamos desse Dia do Desafio, onde a gente se propõe em cada repartição pública ou privada, empresas, enfim, a fazerem alguns alongamentos antes de começarem a trabalhar ou após a tarde, qualquer horário, nas escolas, e isso cria pontos onde a gente passa por uma central, onde o município terá a sua nota. Quanto mais sucesso tivermos, mais pessoas que contribuírem em participar, o município ele se destaca mais. Então isso depende até de uma dona de casa. Ela chega lá, fica 10 minutos varrendo, é um exercício. Todo esse tipo de exercício faz parte do Dia do Desafio. Tem o Grande Prêmio de Ciclismo, nós fazemos aqui em Antonina, com um apoio grandioso da federação. E nós temos aqui a equipe do Departamento de Esporte, que é Diogo Alves Machado, que é o secretário, José de Melo Neto, Marcos Barreto, Dionísio, Gilza Mendes Passos, Luiz César Danduque, Maurício Peixoto, Patrícia Takasaki, Marilene, Sueli e Alex. Essa pequena equipe faz tudo isso. Então, por isso que eu digo, como falei no início, se cada setor tivesse equipes comprometidas, a gente conseguia desenvolver mais os trabalhos. Quando eu falo, eu falei naquilo, a pessoa não recebe uma gratificação, não quer trabalhar e aquilo. Então, e falando também no esporte, fora essas ações feitas pela Secretaria de Esporte, houve um monte de ações apoiada também pelo esporte, como outra secretaria também, aqui assim, uma secretaria apoia a outra, entende? Educação precisa do esporte, o esporte precisa de educação, obras precisam do esporte e assim vai. Então, não foi em 2015, mas a educação hoje, ela trabalha num local de centro. Nunca teve um departamento, uma sala, era sempre jogado num canto, jogado no outro. Hoje, nós tínhamos um barracão alocado, nós entregamos por causa da contenção de despesa e passou a funcionar na Academia da Saúde. Temos um carro para a educação, para o esporte, e temos um micro-ônibus para o esporte, para fazer o trabalho. Então, mesmo assim, como se diz, falta muita coisa ainda, porque no esporte envolve muita coisa. Por mais que tenha tudo isso acontecendo, ainda falta muita coisa. Mas nesse sentido, após a explanação, se o secretário tiver alguma coisa para a melhor, tudo beleza? Então tá, obrigado. E agora nós vamos passar para o meio ambiente e obras. O meio ambiente e obras são ligados praticamente nas ações deles, mas porque toda ação com obras precisa da equipe do meio ambiente, precisa do trator, da máquina do meio ambiente e assim sucessivamente. Né? O período de 2015 foi de contenção de despesas, como falei, e o Edinho falou de uma situação ali que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e Obras, e onde tivemos mais trabalho no sentido de manter ou tentar manter o básico. As ações em todas as secretarias, em 2015, tirando a saúde, nós tivemos vários cortes onde necessariamente foi inevitável. Fomos obrigados a cortar, como já falamos ali, que envolve principalmente onde deu o maior problema, porque obra e meio ambiente,
é o que mantém a cidade limpa, é o que mantém a cidade roçada, é o que mantém a coleta de lixo. E isso foi um impacto muito negativo para nós, porque nós tivemos muito problema com situação funcional. Pessoal, quando se corta uma gratificação, então nós conseguimos ir levando enquanto se tinha a equipe de roçada contratada. Então, após esses cortes, exoneração de vários cargos, o previsto que em 3 meses, como nós falamos, voltaria ao normal, e eu sentei com o pessoal do Obras e Meio Ambiente e falei, 3 meses, vocês aguentam as contas e depois de 3 meses, com certeza a gente regula a situação. Mas nunca pensei que ia acontecer tudo isso que está acontecendo. E infelizmente eu não consegui voltar. Essa situação financeira foi se complicando. E o pior de tudo isso, quando você corta, e o negócio não refresca, porque você corta e reduz a receita, e você, como se diz aquele verbo de estado, você fica patinando no cerco. E daí, com essa situação, graças a Deus, a empresa de roçada e a de limpeza, nós conseguimos pagar. Quando começou a ficar crítica a situação, porque o recurso que a gente paga, roçada e limpeza, é do royalties. O royalties, no início de 2015, nós recebíamos em torno de 170, eu acho, se não me engano, o secretário de Finanças já foi daí, não? Era 170, 140? 104. Hã? 104. 104 mil. Quando você entrou? Tá, no início da gestão era mais. O que aconteceu? Quando ele entrou já estava em 104. Foi caindo os royalties ecológicos. E outra, a geração de energia da usina Parigô, teve uma época que parou uns 3 meses mais ou menos para manutenção, caiu também. Nós acabamos terminando 2015 com 60, se não me engano, 60 mil reais de crédito, menos da metade do que a gente recebia. Então esse recurso era especificamente para pagar roçada e limpeza. E para quem na área pública, para quem não entende, só para explicar, qualquer coisa que você faça, você tem que empenhar numa rubrica. Então eu não podia tirar dinheiro de outro lugar para pagar. Se não tem, não posso pagar. Posso, se eu tenho dinheiro sobrando, fazer um remanejamento financeiro, tudo bem, mas não existia. E daí nós dispensamos a empresa Betão, que era de roçada, tinha 10 roçadores, uma máquina, retroescavadeira e um caminhão. Dispensamos, e agora, final de 2015 não, foi agora, final de 2015, exatamente. Final de 2015, nós dispensamos a Blasi, que é uma empresa de Matias, que desde o início da gestão ela fazia esse serviço para nós, e tinha um custo aproximadamente de 44 mil reais. E eram 15 pessoas na limpeza da cidade e um coordenador. Fomos obrigados a dispensar porque o recurso caiu e não tinha esse recurso. Outra situação. Hoje a gente pagava eles ou ficava sem combustível. O combustível do município, ele é empenhado no royalties, e é com o royalties que a gente paga o combustível. Então, quando começou essa crise, a gente foi obrigado a dispensar e estamos montando uma estratégia com funcionários de carreira para montar essas equipes. Um exemplo eu dei. Nós teríamos uma ideia que poderia ajudar muito, mas nós não podemos. Com 42 mil, a gente pagava 15 pessoas. Hoje nós não temos no nosso cargo na nossa folha, ou melhor, no nosso RH, pessoas concursadas como roçador. Então, os serviços gerais que faziam. Hoje, por exemplo, quando você pegar um serviço gerais e pedir para roçar, ele quer uma gratificação porque ele não é roçador.
Até aí tudo bem, entendo? Então, qual que era a ideia nossa? A ideia nossa era pegar o nível salarial dessa pessoa, que é auxiliar de serviços gerais, e ver qual é o nível salarial do roçador. Por exemplo, R$300 de diferença. Pegava 20 desses que nós temos e daria uma gratificação de diferença salarial de R$300. Já seria R$6.000 com 20 pessoas e as coisas iriam acontecer e deixaria de gastar R$42.000. Só que a lei também não nos permite, pelo índice da folha, estar extrapolado. Tentamos de várias formas, ver uma maneira jurídica, comprovando que estaríamos economizando e estaríamos beneficiando o próprio funcionário de carreira. Só que a lei não permite dar nenhum tipo de gratificação. Hoje, se houver alguma gratificação ou nomear alguém que não esteja dentro das aprovações por lei, pode dar problema. Pode dar problema tanto para mim como para a prefeitura, como para todos. Né? Então, eu só me estendi nisso só para dar às vezes tem coisas que a gente precisa explicar. Então, todas as despesas para a manutenção do município aumentaram, então, já falamos disso, né? Nesse sentido, com essa saída dessas pessoas, nós tivemos de setembro, outubro, começou em agosto, um grande problema na cidade. A cidade virou um mato, virou uma forma complicada como prefeito, eu sempre falo, eu me sinto até envergonhado, mas ao mesmo tempo uma forma envergonhado, chateado e me foge a palavra, sabe? Frustrado porque a gente sabe como resolver, mas não pode, não tem como, diante da situação de estar extrapolado o índice da folha, tudo isso atrapalha em tudo, porque é tão fácil você resolver com pessoas duras, só que você fica impossibilitado, você vê como pode fazer, como pode resolver, mas não tem como. A única maneira, porque o que eu pude fazer é pedir para os funcionários, pedir e eles me ajudaram. Só que eu entendo, pessoas que estão fora dos seus cargos de carreira, assumir outras funções, com certeza, é uma função, às vezes alguém tem que assinar alguma coisa, e isso, por lei, pode se dar um trabalho futuro por uma causa trabalhista também. Então, nesse sentido, nós, como o secretário de Finanças falou, nós estamos montando uma ação para que o que aconteceu em 2015 não venha acontecer em 2016. Houve umas mexidas aí, começamos a ter sucesso em algumas ações, graças à ajuda do próprio governo do estado, que nos deu uma mão aí. Estamos conseguindo algumas ações do governo federal, mas do governo federal, o que acontece? Tem as ações, mas são muito demoradas, passam por um grande processo e demora de recurso. Hoje nós precisamos para ontem. Amanhã, eu e o vice temos uma reunião com o Ratinho Júnior dentro de um processo de ajuda para o município de Antolina, que espero que a gente tenha com boas notícias, que é nessa situação emergencial da situação do município entre roçado. Hoje, para nós, o primordial, a saúde, ela está conseguindo encaminhar, não temos problemas, claro, às vezes um atendimento, uma coisa, o que acontece? Mas o pior é a cidade. As pessoas têm que chegar na cidade, ter a cidade limpa, ter a cidade com lixo coletado, roçada, e é isso que nós precisamos. Pelo menos manter esse básico necessário, que é da nossa obrigação, e de alguma forma nós temos que achar. Nós temos que correr, passar sacolinha aí para essas pessoas, para ajudarem o município, porque hoje já não é questão também tanto do meio ambiente, porque envolve o meio ambiente com saúde, são ligados, mas é questão de saúde, a limpeza da cidade. Então, nesse sentido, 2015 para nós foi
esse grande problema. Mas mesmo assim, em 2015, nós conseguimos várias ações. Por exemplo, nós passamos como primeiro projeto que nós estamos com duas ações grandes, que foi o financiamento que nós fizemos através da Fomento Paraná para revitalizar o Tucunduva. Já era para ter inaugurado o Tucunduva. Como todos sabem, nós tivemos mais de 3 meses de chuva, bem na época que faltava pouco para terminar o Tucunduva. Mas já fomos falar com a Paraná Cidade e falamos com a empreiteira. A prioridade é que até dia 12 ou 15 desse mês já possamos inaugurar o Tucunduva, a obra até acabada, para que eles nos entreguem. Porque isso é um convênio junto com o Estado, né? E tem o bairro da Penha. Qual que é a ideia nossa? A ideia nossa não era pegar um dinheiro emprestado, fazer uma rua no bairro, uma no outro bairro. Todos os bairros precisam. Não seria obra eleitoreira. Obra eleitoreira é aquela obra que você faz um asfalto em cada rua, em cada bairro. Isso é obra eleitoreira. Mas ao mesmo tempo você deixa depender outras ruas que ficam sem pavimentação. Então, nós preferimos atacar quase que 100% que conseguiu fazer o Tucunduva. E a Penha também, quase que 100%. Ficou umas 2 vielas, mais ou menos, 3 pedacinhos ali que vão ficar sem, por causa do orçamento. Mas a Penha vai ficar também toda. Então a sequência, qual que é a ideia? A sequência é fazer a mesma coisa em outros bairros. Chega num bairro e faz completo. Depois de terminar. Demora os outros, mas pelo menos eles sabem. Mas nessa demora, o que nós estamos fazendo para conseguir, pelo menos, amenizar algumas situações de bairros que não têm pavimentação? Em 2015, nós trabalhamos muito com maquinário em muitos dos bairros, como na área rural, com o seixo de rio. Nós tivemos liberação do meio ambiente para retirar de seixo de rio, porque da forma que nós estávamos fazendo com pica corrida, a gente ia fundar o município. Cada caminhão de pica corrida está em torno de R$500. Numa rua, você coloca aí, dependendo da rua, coloca 10, 20 caminhões de pica corrida, e infelizmente no outro dia você volta e não tem nem uma pica na rua, porque o pessoal tira para fazer construção. Entende? E isso aconteceu muito aqui, então nós cansamos de fazer uma rua toda, passar lá, está tudo raspada a rua, tirar as picas corridas, porque é pedra para construção, né? Então, nós mudamos para seixo de rio. Seixo de rio, claro, pica corrida é outro padrão, mas seixo de rio, a Secretaria, tanto de Obras como de Meio Ambiente, eles começaram a passar máquina em todas as ruas que começaram a fazer essas ações devido à queda de recursos, porque nós vamos fazer com o que temos. Começamos a passar maquinário em todas as ruas que tivesse problema ao mesmo tempo. Claro, a gente não consegue atender tudo ao mesmo tempo. E jogar pica corrida não, seixo de rio, e passar o rolo. Em algumas situações dessas aparece um encanamento, uma maneira, e isso vai complementando. Então, a maior ação de 2015, devido a essa situação, foi mexer nas ruas até junho, julho de 2015, nós conseguimos levar a contento a iluminação pública. Esse foi um outro fator. E por 3 vezes subiu a taxa de, não a taxa de iluminação, subiu a iluminação pública geral, a taxa de luz nossa, né? E a iluminação pública, ela não acompanhou. O que acontecia? Da taxa de iluminação pública, que todos nós pagamos, é para manter a energia da cidade. Você tem ou não tem mas é a energia da cidade, não é a luz da frente da minha casa. Então, o que a Copel faz? Ela retém o recurso, desconta a energia da cidade e repassava para nós essa diferença, sobrava em torno de R$25 mil quando a gente assumiu.
E veio o aumento, automaticamente não foi regulamentado o acompanhamento nosso. Chegou no último aumento, entrava um exemplo, que entrava 40, 50 mil reais de iluminação pública, e vinha uma taxa para nós de 80 mil. O que acontecia? A Copel retinha o recurso e nós ficávamos devendo. Hoje nós devemos 400 mil reais de iluminação pública. Só que hoje está conseguindo voltar ao normal, só que eles vão, o que eles vão? Eles vão abatendo da nossa dívida. Um exemplo para vocês, que tem coisas que a prefeitura pede hoje, e muitas situações aí, pedindo em 2015 para nós, extensão de rede, iluminação, tudo isso, para eles fazerem para nós não podemos estar devendo. E eles estão negando, a Copel está nos negando, porque nós temos dívida com a Copel, como se nós fôssemos pegar a cidade, por debaixo do braço e fugir dentro disso. Entende? Então, isso é uma ação que a gente está movendo contra a Copel, porque nós não podemos deixar de atender o munícipe, porque a prefeitura deve para a Copel. Entende? Então, essas ações, e daí a gente sofreu, de julho para cá, sofremos muito com a iluminação pública, porque a gente tinha aquele recurso que era exclusivamente para a iluminação pública. Se tivesse dinheiro sobrando, tirava do teu canto também, mas não tem. E agora, graças a Deus, a gente está conseguindo normalizar. Agora à noite, até peço desculpa a vocês, o secretário de obras não pôde permanecer, porque ele está acompanhando a empresa que está aqui na cidade, fazendo a iluminação do centro, o quilômetro 4 que vem, que vai para o Matarazzo, para dar uma normalizada para o carnaval. Entende? E isso, independente do carnaval, que não é um custo por causa do carnaval, mas vai vir muitas pessoas para Turina e está aí essa situação. De qualquer maneira, nós temos que fazer. Então, essa iluminação pública, ela vai conseguir voltar ao normal mais 3 meses. A gente já está trabalhando mais uns 3 meses para voltar ao normal com o material elétrico e um caminhão que mandou nos arrumar. Nosso caminhão é um caminhão argentino. Quando compraram, é um material argentino, e cada vez que estraga, nós temos esse problema. Não se arruma na hora, tem que ter peça importada, tudo, e nós estamos tendo um grande problema com esse caminhão. E com escada fica difícil, porque as hastes são longas. E superposte, esse nosso caminhão também não alcança. Então, nós temos que resolver essa situação, mas já está em andamento. Então, da obras, então, com essa mudança, o Paulo Brosca, ele assumiu também recentemente não, já faz uns meses, né, mas ele acabou fazendo essas ações direcionadas a paletas, manilhas, iluminação que ele ainda não conseguiu, porque estava em outras mãos a iluminação, passei para ele. A parte de pavimentação, ou melhor, manutenção das vias rurais e urbanas que não tem pavimentação, né, no caso. E ele atende aos protocolos diariamente. Diariamente tem vários protocolos. Qual que é a ação que nós estamos querendo fazer, e fizemos, já começamos em 2015, é não deixar, o protocolo nunca vai deixar de existir, mas tem protocolo que não precisa ter. Né? Tem protocolo que faz parte do dia a dia da secretaria, tem que fazer, arrumar, sem que alguém precise pedir para arrumar. Por exemplo, um buraco na Avenida Central. Isso tem que chegar ali, não precisa nem alguém fazer protocolo, nem reclamar. Então, só que onde está o maior problema dentro da Secretaria de Meio Ambiente é obras. O vereador Givanildo acompanha ali, direto, se estiver mentindo, porque me desmascara aqui na frente dos outros. A situação é gente, como sempre, é gente, temos equipes boas ali, mas a demanda da obras e do meio ambiente são uma das demandas maiores que existem dentro da prefeitura, dentro da cidade.
Então, todo dia é um problema, e você não consegue. Chega um momento que os secretários, eles se pedem saber qual que é a prioridade por falta de material, principalmente, que hoje nós não temos material disponível devido a essa situação. Os nossos fornecedores, como se diz, nós estamos aqui para falar e falar a verdade e não esconder nada. Entende? Os nossos fornecedores, como material de construção, que nos fornece, que é GB e Elson, nós estamos em débito com eles há tempo e não conseguimos pagá-los. E automaticamente, o que acontece? Encerra-se o fornecimento. E com toda a razão, eles não tiram a razão deles. Entende? Quando ele precisa de alguma coisa de emergência, eu vou lá, sento com ele, peço pelo amor de Deus e eles liberam. E o nosso Finanças está fazendo um trabalho nesse sentido para a gente pleitear essa situação do fornecimento especial para o município, que é alimentação, assistência social, obras, meio ambiente, material para cemitério, enfim, essas ações, porque o cemitério, quem olha, pô, mas que despesa tem? O cemitério tem muita despesa, tem despesa sim, e nós temos que manter, e a prefeitura mantém o cemitério, e com o que se arrecada no município, como a gente sempre fala, está tudo fora de atualização, o que se arrecada no cemitério não pagaria funcionário. Então, o que acontece? Uma coisa que eu até não falamos, só misturando também, porque faz parte do obras, o que nós não falamos também, que nós em 2015 nós não recebemos nenhum tostão de ISS do terminal portuário para Porto Ferro. E isso foi um dos problemas que nos causou essa situação financeira. O que atrapalhou? Atrapalhou obras, atrapalhou todas, porque 1,5 milhão, 1,6 milhão, na realidade, em números são bem maiores, mas o que está depositado em juízo é esse recurso de todos os ISS de 2015. Então, essa ação continua, só para outros senhores entenderem, eu acho que eu já expliquei para os vereadores, mas outras pessoas precisam saber. Em 2015, a gente tinha revogado aquela lei e em 2014 a gente tinha baixado de 3% para 2% para o nosso porto ser competitivo com outros portos. Só que na nossa lei de 3%, quando era, dava direito ao porto descontar algumas despesas de serviços feitos dentro do porto, despesas de serviço portuário. O que acontece? Era 3%, eles tinham direito de descontar o que eles usavam no serviço. Eles descontavam nos mandatos. A briga começou quando nós, por lei, a gente precisa que ele nos mande nota fiscal comprovando o que eles gastam naquele serviço. E automaticamente, para a gente poder nos munir documento que eles estão certos. Não só no relatório. Mas, infelizmente, dentro da própria prefeitura houve alguma coisa que um falou uma coisa, outro falou outra, e falaram que o terminal que não precisava levar as notas, só o relatório servia. E sem falar comigo. E continuaram mandando, daí o problema da briga. Mas a briga aumentou, não foi por causa disso. Eles não deixaram de pagar isso, de pagar por causa disso. Que quando eu revoguei a lei de 2014 para 2015, já estava com problema financeiro lá, eu ia responder por renúncia de receita. Eu revoguei e passei para 3% de novo. No passar por 3%, houve aquele problema todo na Câmara aqui, que os vereadores sabem o que aconteceu, e juntamente eles mandaram aumentar a taxa de armazenagem para 4%, e eu não pedi. Então, mais uma vez, foi uma falha minha, porque eu confiei, pedi. Só vamos revogar a de 2 para 3, que é a taxa de serviço portuário. Taxa de armazenagem é 3%.
Advogado, eu peguei, assinei, mandei e no fim estava aumentando para 4%, ou seja, daí mandei para a Câmara solicitando a revogação de novo para 3% da armazenagem. Só que, mais uma vez, fui enganado pelos meus próprios funcionários. Porque naquele dia que vim fazer a apresentação para vocês do ISS, eu fui saber que também tinham tirado o desconto da lei de 3%. Por isso que eu dei razão para o terminal. Porque eu fui enganado também. Eu fui saber que não dava direito de descontar mais. Por esse motivo, o terminal está depositando em juízo e está recorrendo ao que lhes é direito. A lei federal diz que eles têm direito de descontar as despesas de serviços portuários. Então, eu me senti como um cara de trouxa, já digo, aqui quando vim apresentar um negócio para vocês, propondo uma lei de 2% para o porto e propondo uma lei de 3% com direito ao desconto. Por exemplo, na situação é a mesma coisa, mas tem muita importância. O terminal teria que escolher agora, em janeiro, qual lei ele queria, 3% com direito ao desconto ou 2% seco. Para nós seria muito melhor, porque ele ia escolher 2%, porque com o desconto nós estamos recebendo 1,98. Com 2% seco, a gente receberia, todo mês a gente saberia o que a gente ia receber. Então o que acontece? Não precisaria problema de nota, comprovar nada. Eles seriam 2% seco e não teria renúncia de receita. Mas, através do advogado da Câmara aqui que me alertou, que daria renúncia de receita porque não tinha mais desconto. Então, eu fui tão enganado como o terminal. Então, eu só expliquei isso para vocês entenderem que por causa disso, nós estamos com quase 2 milhões parados numa conta judicial, sendo que hoje isso salvaria a situação, não salvaria, mas com certeza salvaria muito 2016 agora, o início aí, porque é recurso parado. Então, fiz questão de explicar, porque houve muito comentário e ao mesmo tempo ninguém sabe realmente o que acontece. E até é tão bom, eu estou me sentindo bem confortável, porque a gente está sendo bem tranquilo, sabe? É gostoso quando você consegue passar a informação e as pessoas escutam e possam levar para fora essas palavras que a gente, como eu falei, aqui nós não estamos aqui para fazer política e nem para inventar coisas, nós estamos aqui para falar a realidade e nem esconder nada. Então, a situação de obras, principalmente, ela veio atrapalhar nessa situação do recurso. Então, o que acontece? Meio ambiente, o que nós fizemos em 2015, juntamente com a obra? Nós temos muito problema com quando cai um temporal, graças a Deus, na nossa gestão, desde que a gente resolveu o problema da Maria Luísa, não houve tantos temporais. Aconteceu agora, na Pita lá, a gente lá, desde que eu me conheço,